Bom dia, hoje é dia 5 de junho de 2020, sexta-feira, e hoje a inspiração está para nós refletirmos sobre a oração dominical, aquela que nosso Mestre Jesus nos ensinou, e nós vamos pegar frase por frase, né? E vamos juntos refletir sobre cada uma delas, para quando nós orarmos, nós termos exatamente o nosso coração aderido às palavras, certo? Mas eu vou começar primeiro com uma historinha infantil, mas uma historinha muito interessante, que diz assim: O Tapetinho Vermelho. É de William Neto Cândido, no livro Caminho da Luz. Uma pobre mulher morava em uma humilde casinha com sua neta, que se encontrava muito doente. Como ela não tinha dinheiro sequer para levá-la ao médico, e vendo que, apesar dos seus muitos cuidados e remédios com ervas, a pobre criança piorava a cada dia, ela resolveu iniciar uma caminhada de 2 horas até a cidade mais próxima em busca de ajuda. Chegando a um único hospital público na região, ela foi aconselhada a voltar para casa e trazer a sua neta junto, para que esta fosse examinada. Quando ela ia voltando, já desesperada por saber que sua neta não conseguia nem sequer levantar da cama, a senhora passou em frente a uma igreja. E como ela tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter entrado numa igreja, ela resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão, fazendo orações, e as senhoras receberam a visitante. Após inteirarem da sua história, convidaram-na para se ajoelhar e orar pela criança. Após quase assim 1 hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão do pai, as senhoras já iam se levantando quando a mulher lhe disse: Eu também gostaria de fazer uma oração. Vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras retrucaram: não é necessário. Com nossas orações, com certeza a sua neta irá melhorar. Ainda assim, a senhora insistiu em orar e ela começou assim: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Assim, eu gostaria que você fosse lá curá-la. Pegue uma caneta que eu vou dizer onde fica. As senhoras estranharam, mas continuaram ouvindo, né? Já está com a caneta, Deus? Você vai seguindo o caminho daqui de volta para Belo Horizonte, e quando passar o rio com a ponte, você entra ali na segunda estradinha de barro. Olha, não vai errar, hein? A segunda estradinha de barro. A esta altura, as senhoras já estavam se esforçando para não rir, mas ela continuou: seguindo mais uns 20 minutos, tem uma vendinha, entra na rua depois da mangueira, que meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, pois não tem cachorro. Aí as senhoras começaram a se dignar com a situação. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra, cura minha netinha, mas olha só, por favor, não esquece de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando eu chegar em casa. Bom, a essa altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que não era assim que ela deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e Deus com certeza iria ouvir as preces e curar a menina. A mulher foi para casa um pouco desconsolada, mas ao entrar na sua casinha, sua neta veio correndo lhe receber. Minha neta, você está de pé, como isso é possível? E a menina explicou: Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando. Porém entrou um homem muito alto, com um vestido branco, em meu quarto e mandou que eu levantasse. Eu não sei como, eu simplesmente levantei. E quase em prantos, a menina continuou. Depois, ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que ir embora, mas pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Pois é, amigos. Como diz aqui o William Cândido, né? A prece bem feita não é pelo que se faz só com as palavras bonitas, mas sim com a sua fé em Jesus. Pois é, quando nós falamos aí de oração, qual é a imagem que nos vem à cabeça, né? Primeiro, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, 7 e orando não useis de vãs repetições. Nós vamos falar hoje sobre a oração dominical.
Mateus 6:7. Bom, com a história nós vimos, né? Quando você pensa em oração, você imagina, né? Logo que vem assim na tua mente, de um modo geral, senhoras ajoelhadas, orando, em recintos com pouca luz e às vezes, como diz, né? Numa cantilena ininteligível, né? Blá, 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 né? Será que somente os idosos devem orar? Não pergunta. Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores que carecem de oração? Pois é, são perguntas para nós fazermos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós todos, né, temos orado em nossas casas pelas pessoas que estão com Covid-19, por aqueles que já se encontram na pátria espiritual do lado de lá, pelos seus entes queridos que aqui ficaram, né? Por todas as situações difíceis que está trazendo esse momento nas indústrias, na política, em todas as situações. Então, nós estamos tornando os nossos lares, né, verdadeiras igrejas, a nossa mente, o nosso espírito, verdadeiros templos, né? Mas por isso que eu escolhi especificamente, né, com a inspiração do meu anjo guardião, a gente estudar frase por frase do Pai Nosso, dessa oração dominical. O que é oração? O dicionário fala o seguinte, né? Na primeira frase do dicionário, é elevação do coração, da alma a Deus. É isso, amigos. Elevação do nosso coração, elevação da nossa alma até Deus, nosso Pai. Hoje nós vamos juntos entender um pouco mais sobre oração e principalmente a especial de todas, a mais simples, mas que resume tudo o que nós precisamos para uma norma de bem viver. Um guia, queridos, seguros para nós vivermos cristamente, né? Então, a oração dominical, ela ficou sendo chamada assim porque em latim, Dominus quer dizer o Senhor. Ah, você pensou que a oração dominical era para a gente orar domingo? Não, a palavra em latim, Dominus quer dizer o Senhor. Ou seja, era uma oração que Jesus nos ensinou para ser dirigida ao Senhor, a Deus. Sabe por quê? Porque os judeus, eles não se dirigiam a Deus como Pai diretamente. Eles usavam esse título pessoal para descrever a relação de Deus com Israel, com o país, mas não uma coisa direta, né, do homem a Deus. É de Israel com Deus, né? E para referir-se a ele também como o Criador, ou seja, colocando Deus super distante, né? E o Pai Nosso, ou Nosso Pai, era um título novo, usado por Jesus, que escolheu o termo Abba, o qual expressa uma maior intimidade, como se fosse papai. Foi assim que Jesus nos ensinou, para nos aproximar, né? Por isso Jesus inicia a prece com a nossa aproximação ao Pai, mostrando que Ele, Deus, era acessível a nós. Ele não entrava apenas em contato com Israel, e sim com cada um de nós. E nos ensinou que a oração era um processo dinâmico de dialogar com Deus, e não um petitório infindável. Antes de tudo, era também louvor. Tanto é que ele inicia louvando o Senhor de todas as coisas, de tudo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos tirar as explicações do livro de Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes, ok? E foi iniciado com este louvor, né? Pois louvar é o quê? É enaltecer, né? É bendizer, é elogiar, é declarar que você aceita ou faz seu o ponto de vista de alguém. Olha como ele traz esse louvor, essas duas primeiras frases, né? Ou seja, você faz o ponto de vista de Deus,
reconhecendo com respeito que o universo se move com a sua presença, né? Venha a nós o teu reino. O reino que desejamos é qual, amigos? Um mundo onde todos sejam felizes. Portanto, é nosso dever, é trabalhar para que haja a maior soma possível de felicidade aqui na Terra, né? E ele começa aonde? Aqui, ó, bem dentro de nós, em primeiro lugar. E só acontece quando nós saímos de nós mesmos em direção ao próximo. É assim. Ser feliz é fazer alguém feliz. E é talvez quando nós conseguimos trazer um sorriso de satisfação em um irmão. E é nessa hora que nós podemos enxergar a nossa própria felicidade, nos olhos dessa pessoa que nós, né, sacrificamos, que nós deixamos nosso ego, nosso egoísmo à parte e fomos em direção ao próximo, auxiliando naquilo que ele precisa e não naquilo que nós achamos que ele precisa, né? Tem aquela frase de Alda Bejar que diz assim: o perfume sempre perdura na mão de quem oferece a rosa. Né? Linda essa frase. Pois é, quanto mais nós nos fecharmos em nós mesmos, na busca da nossa própria felicidade, mais estaremos distantes da felicidade. Essa é uma verdade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Somente só, o Pai amoroso e bom sabe o que convém a cada um de seus filhos. E por conseguinte, Jesus nos ensinava a confiar na vontade de Deus, que é o melhor para nós, né? E para exemplificar a nossa resignação e entendermos, eu quero ler uma oração que vocês já devem ter ouvido de um autor desconhecido chamado Oração do Soldado Ferido. Essa oração vai ilustrar bem o que significa a gente compreender a vontade de Deus. Diz assim a oração do soldado ferido: pedi a Deus por força para tudo eu conseguir. Eu fui feito fraco para aprender a obedecer. Eu pedi a Deus saúde para realizar coisas grandiosas. Eu fui feito doente para realizar coisas difíceis. Eu pedi a Deus para ter muitas riquezas, para comprar a felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Eu pedi a Deus por poder, para que os homens necessitassem de mim, e eu fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Eu pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida, e foi-me dado a vida para poder avaliar o seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obti tudo o que eu esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces foram atendidas, e dentro de todos os homens eu me considero mais ricamente abençoado. Essa prece, né, do soldado paralítico ferido numa guerra, de um autor anônimo, né, nos mostra a resignação que abre, amigos, o nosso entendimento da mente ali do soldado, abriu o entendimento dele, né, para o melhor aproveitamento do seu próprio aprimoramento. Pois a não conformação, a revolta diante do que ele estava vivendo, fecharia sua visão espiritual e atrasaria o seu crescimento espiritual, né? Então faz uma imagem de Deus. Ele permite que nós caminhemos até onde for proveitoso, né? Para que o uso do nosso livre-arbítrio seja sempre frutífero para nós mesmos. Então é como se nós tivéssemos, como nós fazemos em casa quando temos uma criança pequena, aí você tem uma escada, você coloca ali, né, uma porta para que a criança não desça a escada, porque a gente sabe que ela não tem capacidade, mas ela é livre para andar, né, naquele outro ambiente. Então, às vezes, nós passamos por essas situações, né? Nós temos alguns limites para que nós não venhamos transpassar esse limite, porque se a gente transpassa o limite, será pior para nós.
E às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes, como diz aí, né? Os obstáculos, nos diz Emmanuel através de Chico Xavier, os obstáculos colocados no nosso caminho é para que a gente não desça desenfreadamente ladeira abaixo, né? Então é importante a gente entender isso. E é isso que quer dizer esse versículo, né? Da prece do nosso Mestre. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, na verdade, nós deveríamos rogar ao Pai Celestial os meios para subsistência, tanto material como também espiritual, né? E não o pão, mas sim a forma como nós vamos adquirir este pão espiritual e o material, né? Uma deve estar entrelaçada à outra, né? A subsistência material, ela deve estar entrelaçada à subsistência espiritual. Por quê? Porque se só buscarmos através do trabalho o material, nós vamos adoecer a nossa mente e comprometemos aí o nosso corpo físico, né? Quando a gente adoece, a gente acaba mentalmente, emocionalmente, desequilíbrios, né? Nós comprometemos o nosso corpo físico através das emoções desequilibradas, dos hormônios que nós, né, deixamos fluir na nossa corrente sanguínea e vai atuar exatamente naquele órgão, né, que nós elegemos pela nossa maneira de pensar, de sentir, a nossa postura de ver. E a gente se desequilibra e destrói aquele organismo com as nossas emoções. Por isso que não basta unicamente nós escolhermos e buscar apenas a subsistência material. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se só buscarmos a parte espiritual, comprometemos o nosso corpo físico e ele adoece também, não dando capacidade de executarmos o lado espiritual. Vocês entendem? Né? Um depende do outro. O Pai, ele nos dará sempre o meio para nós conseguirmos. A vara de pescar e não o peixe. O pão material conseguiremos pelo trabalho. E o pão espiritual? Pelo cumprimento, pelo estudo, pelo respeito às leis de Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. É reconhecimento das nossas falhas, que são inúmeras, nesta e em outras vidas. E que o seu amor é inúmero, é imenso, nos proporcionando tudo quanto é necessário para continuarmos a marcha do nosso desenvolvimento. O Pai amoroso, ele não nos vira as costas. E com isto, o nosso primeiro dever como devedores que somos, é perdoar os erros dos nossos irmãos, que muitas vezes são bem menores que os nossos, né? Nós temos aqui aquela fase, você quer tirar, né, o cisco do olho do outro, como diz o mestre, quando você tem uma trave nos seus olhos, né? Então, essa situação é um exemplo. Outro exemplo é o credor incompassivo, né? Vocês conhecem a parábola do credor incompassivo? Está aqui, ó, em Mateus, eu deixei aqui. Em Mateus, capítulo 18, versículo 23 até o 35. Por isso, diz Jesus, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Naquela época era assim, você tinha que vender tudo, mulher e filho junto. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor, né,
tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Então eu trouxe exatamente essa parábola para mostrar para a gente sobre o que significa perdoar as nossas dívidas. Pede para a gente perdoar as nossas dívidas, assim como nós vamos perdoar as dívidas dos outros. Exatamente por isso, porque a gente não sabe o que nós fizemos, né, em outras vidas, para nós que somos reencarnacionistas, e às vezes nós estamos aqui com aquelas pessoas e não conseguimos perdoá-las, ou então a gente critica, julga, né, e a gente não sabe o que nós fizemos em outras vidas, né. Por isso é interessante a gente refletir como o mestre nos ensina esta frase. E mais, queridos, o coração que está com rancor, com ódio, com desejo de vingança, né, nos faz pequenos, distantes, sem capacidade de nos tornar receptivos ao auxílio dos planos celestes, porque as mágoas são obstáculos, né, que cegam a nossa mente, o nosso olhar espiritual e até material, orgânico mesmo. Nós ficamos ensandecidos, né, e consequentemente nós não conseguimos perceber tudo que o Pai Celestial nos encaminha. Ele fecha o ódio, a raiva, a mágoa, o ressentimento, fecha os canais da mente a fim de que possamos entender a resposta de Deus às nossas súplicas, né? Por isso perdemos a sintonia com as entidades de amor. Cuidado, né? Pense sobre esse pedaço da prece dominical. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui é o reconhecimento, quem somos, como somos. É o entendimento dos nossos maus pendores, né? Sentimentos inferiores, angariados através dos séculos, nas indas e vindas, né? E buscando com fervor a vontade de nos vencer a nós mesmos, travando paulatinamente lutas perseverantes contra as nossas paixões grosseiras. Justamente a condição vulnerável e frágil em que nós mesmos nos colocamos à mercê de espíritos, né, que nós falamos, né? Uns chamam de demônios, outros chamam de espíritos maus. Mas o que são esses espíritos? Obsessores? Quem são eles? Eles caminham conosco também. Eles também estão atrás, estão no caminho de desenvolver-se na luz, nós aqui e eles do lado de lá, porque eles são atraídos pelas nossas inclinações, pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, que entram em sintonia com a deles, que são, queridos, as mesmas. A verdade é essa. Então, nós e eles somos todos os mesmos que estão a caminho da luz, em busca de deixar as trevas, as sombras e começar a enxergar e caminhar no caminho que leva até Deus, no caminho do amor, né? Quem somos nós para julgar os obsessores, se a qualidade dos nossos sentimentos são as mesmas, né? Então, para nós livrarmos do mal, quer eles lá, quer eles aqui, precisamos extingui-los de nós mesmos, né? E amém. Assim seja, como os espíritas falam, os kardecistas, né? Enfim, a oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos e enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabendo que não é a extensão da oração que ela será ouvida, mas sim pelo conteúdo. Hoje nós entendemos a oração dominical, nos permitindo aderir o nosso coração às palavras através do entendimento. E ficamos aqui com uma frase de Gandhi: é preferível rezar com o coração, sem encontrar as palavras, que achar as palavras sem a adesão do coração. Que assim seja, abraços fraternos, que essa reflexão
tenha sido boa para você, como foi para mim também. Um excelente fim de semana, nublado, chovendo, mas um fim de semana maravilhoso. Que você possa fazer a prece, a oração dominical, agora, entendendo cada frase dessa oração. Que assim seja.